Esse segundo módulo básico, eu espero que você já consiga preencher pelo menos essas lacunas aqui. Tratam-se de casos do modo indicativo, casos simples, de verbos regulares, ou seja, eles não mudam o seu radical. Então, eu espero que você consiga preencher isso daqui. A partir disso aqui, eu vou montar o meu outro modo, que é o modo subjuntivo. O menino, entre parênteses, verbo chegar, pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do singular. Qual que é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Chegar, pretérito perfeito. Então foi ontem. Ontem foi perfeito. Ontem foi simplesmente sem retoques. Então ontem o menino chegou em casa assustado. Número 2. Esperar, presente do indicativo, primeira pessoa do plural. Qual que é a primeira pessoa do plural? Nós. Presente do indicativo, agora. Então, o verbo esperar, conjugado pela pessoa, primeira pessoa do plural, nós, no presente, fica esperamos pela vitória. 3. Vocês, futuro do presente, terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Futuro do presente, eu vou te afirmar que amanhã eu levarei, tu levarás, ele levará. Nós levaremos, vós levareis, eles levarão. 4. Ana, arriscar, futuro do pretérito, terceira pessoa do singular. A sua sorte na partida. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Futuro do pretérito é um futuro de uma coisa que eu não posso te garantir. Então, eu arriscaria, tu arriscarias, ele ou ela arriscaria. Você pode perceber que esses 3 números aqui, esses 4 números, aliás, são números voltados para o ensino fundamental. O que não pode ser desprezado, porque de repente você está a fim de ir direto para o concurso, quer aprender já os exercícios de concurso sem passar por essa matéria. Não é possível isso. Por quê? Legal você ter uma base disso aqui, pegar bem essa matéria, para depois você partir para um concurso e para as questões mais pesadas. Então, vou te dar agora uma dica. Você se lembra das pessoas do presente do indicativo? Então, a primeira dica aqui importante. Primeira dica importante. A primeira pessoa do modo indicativo presente é o eu. Desse eu do presente do indicativo, eu vou formar todo o meu presente do subjuntivo. O que é o subjuntivo? Subjuntivo é formado por essa tabela aí, ó. Muito simples, só precisa de atenção. O presente que vai existir no modo subjuntivo, ele tem essa partícula, que é o que. O pretérito, ele é imperfeito e tem essa partícula, que é o se. O futuro do subjuntivo, ele tem essa partícula, que é o quando. E você deve ler essas partículas para resolver os exercícios. Elas não podem apenas figurar aqui como ilustração. Elas devem ser lidas para facilitar a sua conjugação, a sua flexão verbal. Eu te disse lá em cima, logo aqui em cima, que o eu do presente do indicativo vai gerar todo o meu presente do subjuntivo. Então vamos ver se essa técnica funciona. O verbo é cantar, um verbo regular que não me dá problema. Então, no presente do indicativo, eu vou colocar aqui assim embaixo, olha. No presente do indicativo fica assim: eu canto. Observe que esse daqui é o meu radical. E esse O é a vogal temática, que agora a gente chama de desinência verbal. O que é desinência verbal? Que mostra o modo, o tempo e a pessoa, as quais estão conjugadas as formas verbais. Então eu vou chegar aqui e vou colocar
o radical. Se é um verbo regular, se você se lembra disso, que é um verbo regular, você pode colocar isso aqui em toda a tabela, porque ele não vai deixar de aparecer. Ele é regular, ele não vai mudar. Agora eu vou completar com as desinências. Se no presente do indicativo aparece eu canto, como está aqui embaixo, eu vou tirar esse O e vou colocar assim, que eu cante. Então eu saio de O e vou para o E. Deixa eu botar aqui bem destacado. Eu vou sair do O e vou para o E. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Por mais que te dê vontade de tirar esse canteis e esse cantemos e colocar cantamos e cantais, por mais que isso te seduza, você não vai mexer, porque ele é regular. E sendo regular no subjuntivo, ele obedece à mesma forma. Então, fica mais fácil ainda se eu te falar que esse cante vai repetir aqui para baixo. E ele repete. Observe o pretérito imperfeito. Eu vou ter que ler com a partícula se, senão não adianta. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, palavra proparoxítona, se vós cantasseis, se eles cantassem. Essa penúltima aqui é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso que tem acento. Futuro, eu tenho que falar o quando, senão não vai ter função o subjuntivo. Então, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Bom, agora eu vou cair em contradição de um lance que eu te ensinei na aula anterior. Eu te falei na aula anterior que o modo infinitivo surge quando eu lhe apresento um verbo terminado em R. Cuidado, porque agora eu vou ter que retificar isso, né? Vou ter que tornar reto isso, eu vou ter que mudar isso. O verbo cantar, nesse caso aqui, ele não está no infinitivo. O verbo cantar aqui também não está no infinitivo. Esses dois casos, eles estão flexionados, um na primeira pessoa do singular e o outro na terceira pessoa do singular, e não estão na forma infinitiva, porque eles estão flexionados. Você só vai falar agora, a partir da segunda aula, que um verbo está no infinitivo se ele estiver isolado. Então eu vou colocar aqui embaixo, entre parênteses, isolado, ou isoladamente. Somente nesse caso ele pode ser apontado como um verbo no modo infinitivo. Como é que se aprende isso? Lá no meu blog eu botei uma tabelinha. Tem tabela para isso aqui? Também tem. Se você quiser cair de cabeça decorando, ótimo. Tem facilidade para decoreba? Vai decorar. Não tem facilidade para decoreba? Fica comigo e vamos pensar. Que eu acho que eu prefiro pensar a decorar. Tá? Então agora eu vou fazer o verbo escrever, que é um verbo da segunda conjugação, terminado em ER. A tabela está prontinha para receber o verbo escrever. Primeira coisa que eu vou fazer, lá no presente do indicativo está assim, eu escrevo. Eu vou chegar aqui e separar esse pedaço do resto, porque esse aqui é o radical. E essa daqui é a desinência verbal, que me fala o modo, o tempo e a pessoa, às quais foram aplicadas as formas verbais, as flexões. Então eu vou chegar aqui, vou pegar esse O, coitado, e vou marcar. Por quê? Esse O, na realidade, quando ele passar para o subjuntivo, ele vai ficar assim. Eu escrevo.
No presente do indicativo. Agora, essa aqui é subjuntivo, não tem certeza para nada. Então, que eu escreva. Então, de O passa para A. E não muda mais. Você já tem um pedaço pronto aí, olha. Então, nesse verbo escrever, eu vou copiar um pedaço maior ainda, quer ver? Ó, olha o que eu estou fazendo. Porque não vai mudar. Você vai se sentir tentado mudar em dois casos que eu já te falei aqui em cima e vai acontecer aqui embaixo. Mas eu vou te falar e vou te afirmar. Não mexa, que está certo é assim. Que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva. Que nós escrevamos, nada de escrevemos, você vai seguir a linha. Que vós escrevais, que eles escrevam. Pronto, está feito. Pretérito imperfeito, eu tenho que falar com si. Se não falar com si, não funciona. Se eu escrevesse, se tu escrevesses, se ele escrevesse, se nós escrevêssemos, se vós escrevesseis, se eles escrevessem. Vamos fazer o futuro? Só tem esses três tempos no modo subjuntivo. O que é modo subjuntivo? É modo que a gente não tem a menor certeza. Por isso fala subjuntivo, de subjetividade. Você tem que imaginar a situação para você poder realizá-la. Então, no futuro, quando eu escrever, quando tu escreveres, quando ele escrever, quando nós escrevermos, quando vós escreverdes, quando eles escreverem. Pronto. Esse modo subjuntivo de o verbo regular está aí da segunda conjugação, que é o verbo escrever, terminado em ER, e eles terminando em ER é o verbo da segunda, né? Eu nem gosto de falar que é um verbo terminado em E. Eu falo que é um verbo terminado em ER. Então, é o verbo da segunda conjugação. Vamos juntar os detalhes? Quando no presente do indicativo eu termino com O, a primeira pessoa, o presente subjuntivo automaticamente vai para E. Observou aqui? Ó. Próximo, que eu fiz agora contigo. O escrever, eu escrevo, virou que eu escreva. E o de O aqui virou para A. Então tem que ter essa mudança. Você sabe por que tem que ser a mudança? Para diferenciar presente do indicativo para presente subjuntivo. E não há nada melhor do que você repetir várias e várias vezes para a sua cabeça conseguir absorver essa informação. Eu não sou muito chegado à tabela, não, sabe? Não gosto muito de decoreba, não. Olha o verbo partir aí. O verbo partir é outro verbo regular. Tranquilo de se fazer. Vamos lá na primeira pessoa? Primeira. Deixa eu desligar isso. Primeira pessoa do singular. Eu. Então, eu parto. Olha, terminado em O. O O vai virar. Vamos ver o que vai virar aqui? Presente. Eu tenho que ler com a partícula que. Se você não ler com a partícula que, se você não ler com a partícula se você não ler com a partícula quando, vai sair errado. Presente, que eu parta, que tu partas, que ele parta. Agora vem aquela dúvida, vou mudar? Não. Por isso que eu estou te falando aqui, para continuar. Se aqui é O, você vai permanecer com esse O no indicativo. No subjuntivo, você vai segurar o A. Que nós partamos. Que vós partais. Que eles partam. Não nos cabe aqui falar que uma conjugação, que uma flexão está feia. Isso não é problema nosso. Isso é um problema da NGB. Eu já falei isso algumas vezes já no curso. Tem coisas em língua portuguesa que realmente fica muito feio, mas isso é culpa da NGB, que é a nomenclatura gramatical
brasileira, que vem da nomenclatura gramatical portuguesa, lusitana, lá de Portugal. Pretérito imperfeito, se. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. O futuro eu vou ler com quando. Se não tiver essa partícula, nada feito. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Note que agora eu vou ter que fazer aquela mesma correção que eu fiz aqui em cima contigo. Ó, o modo infinitivo, quando ele apresenta um verbo terminado em R, ele não é só infinitivo. Ele vai ser infinitivo se estiver isolado. Agora, se estiver conjugado, ele será o quê? Bate exatamente, as tabelas não mudam, gente. As tabelas do modo subjuntivo não mudam, elas permanecem iguais. Se você fizer várias vezes, como a gente vai fazer agora os exercícios, se você fizer várias vezes esses exercícios, você vai observar que o presente subjuntivo, o pretérito perfeito subjuntivo e o futuro subjuntivo, eles não mudam. Então eu fiz com você o verbo cantar, o verbo escrever e o verbo partir. Agora eu quero misturar tudo. Os exercícios agora, a gente vai tratar os dois modos, modos indicativo e subjuntivo. Professor, e os outros que você não falou, que é as formas nominais, que é o imperativo? Não, vamos fazer pedaço por pedaço. Esse exercício aqui, somente modos indicativo e subjuntivo. Vamos fazer os exercícios, então, misturando os modos indicativo e subjuntivo. Daqui dá para você ter uma ideia do que a gente vai trabalhar daqui para frente. Os próximos exercícios, assim que a gente estudar o imperativo e etc., os próximos exercícios serão bem mais complicados que esse aqui. E esse lance de ser exercício complicado, cara, ele depende mais de raciocínio do que a decoreba. Você vai ver tudo aqui, que é muito fácil. E olha só, primeira oração. Espero que o tempo, para completar, observe que, ele está pedindo o verbo passar, na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Então, espero que o tempo passe. Olha só, ele tem aquele conectivo que eu acabei de discutir contigo, olha ele aqui. O quê? Então, espero que o tempo passe. Próxima oração. Espero que a semana também tenha o conectivo. Então, espero que a semana acabe. Ok? Terceira pessoa do singular, presente subjuntivo. Todos aqui são terceira pessoa do polar do presente subjuntivo. Então, eles têm que ter esse que na frente para evidenciar o presente do subjuntivo. Senão não funcionaria. Para que eu possa, esse verbo aqui não é regular, ou é regular, que eu possa, eu poderia, eu poderei, e não é regular não. Espero que o tempo voe. Olha o que aqui também. Para que você retorne. Tem o que aqui também. Se o que existe aqui, está certo que está entre parênteses. Então, retorne. Para que eu possa, outra vez, te abraçar. O que está aqui novamente. Então, vamos lá, aqui quais são as opções corretas? É assim que se faz um exercício nível fácil, porque aqui só tem modo indicativo e modo subjuntivo. Se você, imagine, se você colocar aqui todos os modos verbais e todos os tempos verbais, a coisa fica um pouco mais complicada. Então vamos pelo raciocínio. O que eu observei nos exercícios? Esse que, esse outro que, esse outro que,
esse outro que, mais outro e mais outro. E aqui dentro, falando que eles faziam parte do presente subjuntivo. Tá certo? Então ficou a letra A. Isso aqui é bem fácil mesmo, só para você ter uma noção do que a gente vai trabalhar daqui para frente. Assinale a frase em que está correta a correlação verbal. Ou seja, quando eu falo em correlação verbal, eu falo do seguinte: é a oração que possui verbos congruentes em seus tempos e modos. Porque eu não posso sapecar aqui um presente do indicativo e depois dele um futuro do subjuntivo. As coisas têm que ser congruentes. É isso que se chama correlação verbal. Correlação verbal, letra A. Se você trabalhasse, tinha mais dinheiro. Esse se você trabalhasse, você sabe qual forma que está? Se eu, se tu, se ele, se nós, se vós, se eles. Esse se é pretérito imperfeito do subjuntivo. Então vamos colocar aqui embaixo para a gente identificar o lado que a gente vai. Pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o único pretérito que existe do subjuntivo. Se eu estou dando uma coisa absurdamente incerta, né, que é o subjuntivo, eu preciso, na segunda oração, manter a coisa incerta. Então, se você trabalhasse, teria mais dinheiro. É a letra B que está marcada aqui para a gente. Ó. Se você trabalhasse, você teria mais dinheiro. Então, nós temos que fazer o pretérito imperfeito mais uma opção de total incerteza. Por isso que eu tenho que fazer essa correlação. A próxima aqui. Assinale a série em questão devidamente classificada as formas verbais destacadas. Isso aqui já é uma sacanagem, ó. Formas verbais. Tem concurso que vai te pedir assim, ó. Formas verbais. Ou seja, ele não te falou nem do modo, nem do tempo, nem se a pessoa é congruente. Ele falou formas verbais. Eu não gosto disso, mas depois você vai aprender que também isso é muito fácil. Ao chegar da fazenda, tem pessoa executando a ação desse chegar? Não. Então, ele só pode estar no infinitivo. Vamos colocar aqui, infinitivo. Espero que, esse que aqui é de qual modo? Do presente, do tempo presente, do modo subjuntivo. Então, vai ficar letra B. Infinitivo presente do subjuntivo. Tem umas que estão resolvidas, outras não. Vamos para essa tirinha. Não sei se vai dar para perceber bem no vídeo aí. Se tiver condição de você ampliar aí na tela, melhor. Cai muita tirinha em concurso, em provas, vestibulares, etc. Eles estão afirmando várias coisas sobre essa tirinha. A primeira coisa que eles estão afirmando, número 1, o verbo colocou no primeiro quadrinho está no pretérito perfeito. Vamos ler aqui, ó. Olha, alguém colocou, eu coloquei, tu colocaste, ele colocou. Então, essa resposta aqui está certa. Então, vou colocar um V de verdadeiro aqui no final. Número 2. A forma verbal olhando no segundo quadrinho está no modo indicativo. Nunca. Olhando pertence a quem? Não precisa nem ler o segundo quadrinho. Olhando é gerúndio. Então, esse aqui é falso. Terceiro. A forma verbal poderia, no segundo quadrinho, está no futuro do pretérito do modo subjuntivo. Futuro do pretérito, peraí, existe futuro do pretérito do subjuntivo? Não existe, não. Existe futuro do subjuntivo e não futuro do pretérito. Isso aqui também está errado. Quais são os tempos do subjuntivo? Presente, pretérito imperfeito e futuro. 4. A forma verbal acharmos no quarto quadrinho está no futuro do subjuntivo. Epa, então eu tenho que ver isso aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É melhor acharmos. Isso aqui, vamos ver como é que a gente faz. O acharmos, eu acho que ele é do futuro do subjuntivo. Quando eu achar, quando tu achares, quando ele achar. Quando nós, então ele omitiu quando para complicar a nossa vida. Mas a gente faz com muita tranquilidade a flexão verbal, a gente descobre.
Então, quando nós acharmos. Essa aqui, então, está correta. Não é essa aqui, não. Botei aqui embaixo, mas não é essa aqui, não. É essa aqui, ó. A de baixo. A forma verbal fosse, no quarto quadrinho, quer dizer, fosse. Não achei que isso fosse. Está no pretérito imperfeito. Nossa, que horroroso, hein? Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse. Esse se é do qual? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo e não indicativo. Então, esse aqui está falso. Opção correta foi a letra A. Então, cara, isso aqui é só para você ter uma ideia, brother, do que vai rolar daqui para frente. Tem muita coisa que vai rolar. Você pode estar achando essa aula sobre verbo chata, mas se você seguir direitinho, você vai aprendendo aos poucos, porque eu vou muito lentamente. Na próxima aula, eu vou falar sobre o imperativo. O imperativo tem que ter uma atenção um pouco mais especial, mas é muito tranquilo. Sacou? É muito tranquilo fazer sobre modo imperativo. E aí depois a gente vem com os exercícios pesados, uns exercícios bem mais profissionais sobre essa matéria, que se você acompanhar direitinho os exercícios e a teoria, eu tenho a certeza de que você vai conseguir ter um bom resultado nesse estudo. Tá bom? Se você puder, inscreva-se no canal para dar uma força, para a gente continuar fazendo os vídeos, postando exercício e ajudando a galera que está lutando nos concursos aí. Tá? Então, bom estudo para você e a gente se vê na próxima aula.